Boa noite, Ricardo. Boa noite, colegas de bancada, mestre Augusto Nunes. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, nesse ambiente de muita doutrinação em universidades públicas, o comportamento da mídia tradicional, essa pauta woke, que é uma coisa mundial, como fazer para manter viva o interesse pelo pensamento liberal junto aos jovens que passam por todo esse massacre ideológico? É um desafio crescente, eu diria, Elisiário. Acho que o liberalismo teve e nós vimos isso acontecer no Brasil, os institutos liberais do Brasil, eles surgem na década de 80. E, não coincidentemente, no fim da era da Guerra Fria. Agora há pouco estava na tela aqui o Ronald Reagan, né? Naquela era de Reagan e Milton Friedman. Liberdade, a democracia americana, capitalismo e um livre mercado expressado na figura do Milton Friedman, né? Vamos com essas duas figuras. E o pensamento liberal surgiu no Brasil pequenininho, tendo que traduzir livros, porque ninguém sabia o que era isso, e acho que ganhou um certo vulto. A esquerda muda de posição, e essa mudança de posição, o que é a mudança de posição da esquerda? Deixou de ser do marxismo ortodoxo de defesa do trabalhador contra o empregador. O grande partido da vanguarda era o PT, era o Partido dos Trabalhadores, né? Hoje a vanguarda da esquerda talvez esteja no PSOL. Não o voto, mas a vanguarda. Porque mudou a pauta, mudou de uma pauta de uma contraposição econômica para uma pauta de contraposição cultural. Para mim, na forma como eu enxergo o que está acontecendo no mundo, o surgimento do wokeismo, dessa exacerbação de uma pauta cultural esquerdista, promoveu uma reação conservadora e não uma reação liberal. Então surgiram partidos na Europa, como o Vox na Espanha, como o AfD na Alemanha, embora a AfD seja um pouco diferente, como o Chega em Portugal, partidos que têm uma característica mais conservadora do que liberal, talvez. E surgiu a direita MAGA nos Estados Unidos, que é diferente do Reagan conservative, do conservador do tempo de Ronald Reagan, que era um liberal na economia. Então, basta ver o que está acontecendo no mundo hoje. Tarifa subindo, quer dizer, o livre comércio, o liberalismo era livre trânsito de pessoas, mercadorias e capitais. O capital foi para a China, as mercadorias vêm da China e as pessoas invadiram a Europa, uma invasão muçulmana, nos Estados Unidos, uma invasão latina. Isso também produziu uma reação. Eu acho que o momento que o mundo está vivendo não é um momento de liberalismo, é um momento de uma reação conservadora ao exagero esquerdista. Então, acho que hoje é um desafio restabelecer bases liberais para uma juventude que talvez, pela força da contraposição com a esquerda, né, seja mais atraente colocar o boné MAGA e enfrentar o esquerdista no campo cultural do que sentar e falar com Milton Friedman e Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek. Acho que a pauta liberal, nesse quadrante histórico, o Paulo Guedes fala, né? O conservador está dirigindo o caminhão, mandou o liberal sentar ali no carona e mandou o socialista descer do caminhão. Né? Eu gosto disso. Como diz o Silvio Navarro, a arena está aberta. Quem vai falar primeiro? Eu quero aproveitar, então, já que pegando esse gancho aqui do liberal conservador, por que o liberalismo e não o conservadorismo, sendo que os dois estão no mesmo caminhão e a sua escolha foi pelo liberalismo? Boa questão, Gesine. É uma coisa que me faz refletir constantemente. Eu me considero um liberal clássico. Isso quer dizer o quê? Em apertada síntese, quer dizer que os conservadores acham que eu sou liberal demais e os liberais acham que eu sou conservador demais. Alguma coisa no meio do caminho ali, né? O Rodrigo Constantino, que estava no ar agora há pouco, uma vez brincou, né? Ele disse assim, eu tenho uma filha, mora no Rio,
está virando adolescente, é claro que eu virei mais conservador do que liberal. O tempo está passando, eu também me sinto um pouco... me sinto um moderado nessa discussão. Primeira coisa a dizer assim, a grande batalha do liberalismo contra o conservadorismo foi a batalha do século XIX na Inglaterra, até o surgimento do marxismo. A partir de então, os dois pulam para o mesmo lado do espectro político e a grande luta de liberais e conservadores é contra o socialismo. Então eu faço pouco esforço para exacerbar as diferenças entre liberais e conservadores. Elas existem. Eu prefiro a liberdade econômica. Eu, por exemplo, não gosto da política de tarifas. Acho que elas são economicamente ruins. Elas produzem um resultado econômico ruim. E quando eu digo isso, alguns conservadores não gostam. Mas eu digo assim, mas eu entendo que as tarifas contra a China têm um papel geopolítico importante. E alguns liberais ficam bravos comigo. Eu me formei como um liberal, eu li muito mais liberalismo do que conservadorismo, eu me considero um liberal clássico. Né? Ou seja, o meu modelo é Friedrich Hayek. Né? É um liberal que dá valor para a tradição, que dá valor para a história. Né? É um não revolucionário. Então, tem algumas correntes do liberalismo que eu brigo um pouco, né? Se chamam anarcocapitalistas. Eu fico nessa brincadeira, eu chamo isso de a grande hipótese. Né? Se não houvesse Estado, o mundo seria assim. Ou não sabemos, é uma grande hipótese. Né? Mas, ao fim e ao cabo, eu tenho gasto mais tempo investindo numa aproximação de liberais e conservadores, porque nós vemos uma ameaça civilizacional. Liberais e conservadores são filhos de uma mesma vertente de filosofia política. E os socialistas são filhos de outra vertente. Então, nesse conflito entre liberais e conservadores, fico ali no meio tentando fazer uma...